Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de jovens imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Esta é a lição número 2, ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. Texto principal: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Resumo da lição: a jornada com Jesus de Nazaré é um convite ao melhoramento contínuo. Nós precisamos continuar melhorando nesse sentido da jornada na nossa jornada de Cristo, com Cristo, independente da sua faixa etária, jovem, adulto. Nós precisamos continuar aprendendo mais e mais da parte do Senhor. Introdução: a narrativa de Mateus a respeito da trajetória de Jesus se inicia com uma forte ênfase na vocação daqueles que viveram como discípulos do Mestre. É muito interessante que nós venhamos compreender sobre a nossa vocação. Todos nós temos uma vocação, ou mais de uma vocação, na verdade, E nós devemos, independente da nossa vocação, fazer aquilo que precisa ser feito. Muitas pessoas pensam que por fazer um trabalho aparentemente pequeno, está fazendo pouco. Na verdade, não. Tem muitas pessoas que estão fazendo pouco, mas na verdade estão fazendo muito mais do que muita gente graúda. Vou te dar um exemplo. Algumas pessoas fazem aquilo que chamam o simples. Eu fui chamado para uma determinada obra na casa do Senhor, na obra do Senhor, e vou fazer. Ninguém nota o que eu estou fazendo, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, porque não é destaque, não é um local de destaque, eu estou fazendo ali nos bastidores, mas estou fazendo o meu melhor. Ou seja, eu estou fazendo um trabalho pequeno. Por que é um trabalho pequeno? Porque ninguém vê. E o que acontece? Acontece que as pessoas, na verdade, que estão em destaque, só estão em destaque por causa do meu trabalho nos bastidores. A ideia é essa aqui. Nós precisamos entender a nossa vocação. Independente do trabalho para o qual você foi chamado, independente se ele é grande ou se ele é pequeno, é importante que você compreenda a sua vocação e se dedique nesta vocação que o Senhor Deus te deu. Por que isso? Porque naquele grande dia nós receberemos até mesmo a nossa recompensa. Por quê? Porque nós fizemos aquilo que precisava ser feito. As pessoas não estavam nos observando, as pessoas não nos veem, mas nós temos esta questão. Eu fiquei muito surpreso. Há um tempo atrás, eu fui num batismo de uma jovem, e eu fiquei muito surpreso pelo fato dela me chamar para tirar uma foto com ela. E eu fiquei muito intrigado com a situação. E eu perguntei depois para ela: por que você me chamou para tirar foto com você no dia do seu batismo? E ela respondeu para mim bem claro: porque você é meu professor de escola bíblica dominical. Eu fiquei muito comovido. Por que isso? Porque você, porventura, se você é professor de escola bíblica dominical, você vai compreender que apesar da sua dedicação, tudo aquilo que você faz, você nunca é visto. O professor de escola bíblica dominical ele não é visto. Ele não é notado, apesar de que se dedica, se faz isso, se faz aquilo, mas não existe. Eu vou dizer aqui uma questão aqui direta. O professor de escola bíblica dominical, dificilmente ele é honrado por alguém. Muito difícil. Ainda mais por jovem. Então eu fiquei muito comovido com a atitude da jovem. E é assim que nós precisamos compreender nossa vocação. Independente do reconhecimento, da honra que nós recebemos de alguém, claro, é sempre bom receber a honra de alguém, receber reconhecimento de alguém, mas nós devemos fazer não por esse reconhecimento, mas nós devemos fazer reconhecendo a nossa vocação, sabendo que quem nos chamou foi o Senhor. Mais que um chamado, um retorno. É preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus. É nesse cenário de perplexidade que Jesus lança um maravilhoso convite aos pescadores: venham comigo exercer o verdadeiro trabalho para o qual foram criados pelo Eterno. Que trabalho é este? Acolher pessoas nas redes do amor de Deus. Assim é o convite do Evangelho. Devemos mudar tudo para sermos seguidores de Jesus. É muito interessante a questão dos pescadores nesse cenário, porque de modo geral, nessa época, era extremamente natural um homem ser pescador. Então, eram pessoas simples. E foi justamente essas pessoas simples que o Senhor Jesus chamou para fazer uma grande obra. Uma obra essa que continua até hoje.
Então vemos que, sim, quando o Senhor chama, Ele chama quem Ele quer, Ele vê o nosso coração. E mais uma coisa, mais uma questão vai entrar aqui justamente na nossa questão da introdução, a nossa vocação. Né? Quando nós somos vocacionados pelo Senhor, nós somos chamados pelo Senhor. Então, como nós estamos respondendo ao chamado do Senhor para a nossa vida? Então, veja que verdadeiramente eles foram feitos para fazer com que as pessoas caiam nas redes do amor de Deus, né? Que nós venhamos ter o mesmo empenho em fazer com que as pessoas venham realmente peixes, né? Cair na rede do amor de Deus, que nós venhamos compreender a cada dia mais esse nosso trabalho, independente se alguém está vendo ou não, nós devemos continuar no empenho da nossa vocação. O amor nos escolheu. O que havia de especial naquela equipe de pescaria? Nada. Não existia algo mais comum naquela época que um grupo de homens que trabalhasse no mar. Sim, os primeiros apóstolos viviam na obscuridade, imersos na dureza da vida cotidiana, mas a luz do Evangelho lhes é apresentada. Então veja que eles estavam ali na pescaria, geralmente se pescava à noite, até hoje se faz isso, né? Se pesca muito à noite. Então estava na total escuridão aqui no sentido espiritual, quando é lançado ali a luz do Evangelho. E é isso que a luz do Evangelho faz, ele esclarece. Agora você vê que agora uma turma de pescadores de peixes, agora é uma turma de pescadores de almas. Então veja que mudou o cenário. E por que mudou o cenário? Por causa da luz do Evangelho. E é isso que nós devemos fazer com pessoas, fazer com que o Evangelho chegue a essas pessoas, para que elas sejam esclarecidas, sejam as suas vidas transformadas pelo Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça. Então que nós venhamos a cada dia mais, independente das nossas condições, que nós venhamos sempre levar o amor, né, para as pessoas próximas, até aquelas distantes quando possível, né? Que nós venhamos verdadeiramente fazer com que o Evangelho seja apresentado a estas pessoas para que saiam da escuridão. O convite para viver a serviço do reino. Não houve uma detida explicação de Jesus aos primeiros discípulos. Os admiradores pescadores, os admirados pescadores não receberam um contrato com garantias e benefícios. Eles foram simplesmente convidados. Abandonem tudo e venham comigo para fazer coisas grandiosas para Deus. E aí, você iria? Pensa direitinho. Você está trabalhando, está no seu trabalho, claro, e alguém chama você que você nunca viu essa pessoa e a pessoa chega para você: siga-me, vamos fazer um trabalho para Deus. Você iria? Então você vê que aqui já tem uma dinâmica interessante. Eles estavam indo atrás do desconhecido. E nós vemos aqui que não existe, Jesus não deu nenhuma segurança para eles. Não deu nenhum contrato por escrito: vocês vão ganhar um salário X, vocês vão fazer isso, vocês vão ter tal benefício, nada disso. Jesus apenas disse trazer aqui para nós, né, sobre a questão de renúncia. Nesse trimestre vamos tratar um pouco sobre a questão da renúncia, e é realmente isso que o Senhor Jesus quer de nós, que nós renunciamos à nossa natureza, né, aqueles nossos desejos mais ardentes que sejam renunciados. Então renunciar é muito difícil. Então veja que nós saímos agora de um trimestre falando sobre tentação e agora sobre renúncia. Então veja que nós estamos num sentido muito espiritual da palavra do Senhor, que estamos vencendo as tentações e agora estamos renunciando por amor a Cristo. Isso quer dizer que nós permanecemos salvos na pessoa de Cristo, porque não estamos caindo em tentação e estamos renunciando o nosso eu por amor de Cristo. Então, que nós venhamos a cada dia mais ficar firme neste propósito. A vida cristã é feita de escolhas. Sempre existe uma escolha. Os evangelhos apontam que a natureza do chamado divino sempre é convidativa, nunca é uma imposição. É claro que Pedro e seus amigos pescadores poderiam rejeitar a proposta de Jesus. O jovem rico fez isso, os gadarenos e também os habitantes de Cafarnaum. Sim, o chamado do Senhor, ele não é uma imposição, ele não é uma obrigação. Se o Senhor te chamou para um negócio, você tem o direito de dizer que não vai.
Isso é verdade, é o livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio de dizer sim ou não. Entretanto, depende da sua escolha. E qual é a escolha que você vai tomar? Se o Senhor te chamou para este negócio, o que você vai fazer? Você ficará naquela dúvida? Não, eu não vou fazer porque eu sou muito jovem ainda. Eu tenho muita coisa para viver aqui no mundo e depois eu resolvo esse negócio. Não. Responde com sim. Assim como disse Isaías, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós devemos, apesar, mais uma vez, o chamado do Senhor para você não é obrigatório. Você vai se você quiser, mas se você for, você está fazendo a melhor escolha da sua vida. A natureza missiológica da vocação. Assim como não existe cristianismo egoísta, também não há cristão incapaz de falar das glórias do amor do Salvador. Esse tipo de princípio nos leva a refletir a respeito de nossa prática evangelística. Ora, estamos preocupados apenas com os nossos planos e viramos as costas para os perdidos? Nós, como cristãos, nós não devemos ser egoístas. Uma vez que você conheceu a Cristo, faça outras pessoas também o conhecerem. Assim como eu conheci a Cristo, eu também preciso fazer outras pessoas o conhecerem. Por que isso? Porque o nosso Salvador, o cristianismo, nós devemos continuar levando a palavra do Senhor a todas as pessoas próximas de nós e, quando possível, até mesmo aquelas distantes. Nós devemos estar envolvidos com missões. Missões precisa crescer cada dia mais no nosso coração. Já falei aqui em algumas outras oportunidades e vou mais uma vez enfatizar que, infelizmente, nós cristãos, nós gastamos mais dinheiro com refrigerantes e balas do que com missões. Gastamos mais dinheiro em animais de estimação do que com missões. Então veja não que você não possa beber um refrigerante ou chupar uma bala ou mesmo não possa ter um animal de estimação. Estou te dando só alguns dados de como nós não estamos envolvidos com missões e nós devemos usar nossa vocação justamente para missões. Em questões de igreja, por exemplo, estava falando aqui em questões individual, né, que cada crente gasta mais dinheiro com animais de estimação, por exemplo, mas não senti com refrigerantes e balas do que com missões. Em questões de igreja, de modo geral, uma igreja que arrecada R$1.000 destina somente 50 centavos para missões, e isso quando destina. Para você ver como o cristão, no sentido tanto individual quanto em grupo, né, de igreja, nós não estamos envolvidos com missões e nós devemos estar envolvidos com missões. Justamente porque o Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, o maior missionário, era filho único e Deus fez dele um missionário. Então nós devemos também estar envolvidos com missões. Esteja preparado para as renúncias. O prêmio que o Evangelho traz implica em muitos abandonos e perdas. Nunca fomos enganados, desde sempre fomos avisados sobre as tribulações que enfrentaríamos, em virtude do relacionamento sincero que teríamos com Cristo. Sim, se você tem um relacionamento sincero com Cristo, e certamente você tem, você certamente vai ter perdas. Você terá muita renúncia, muitas pessoas estarão indo aqui, vamos colocar aqui, né? Indo para a balada, por exemplo, mas você vai estudar a palavra, você vai pregar a palavra para alguém. Muitas pessoas estarão indo para algumas festas e você, no mesmo sentido, estará pregando para alguém. Não que você seja proibido de ir a alguma festa de algum amigo ou amiga que faz aniversário de 15 anos, por exemplo. Não há nenhum problema nisso. O que eu quero dizer aqui, enfatizar, é que você, muitas das vezes, quando muitos dos seus amigos e suas amigas estiverem se divertindo, fazendo aquilo que o mundo oferece, você está renunciando àquilo por amor a Cristo. E isso vai implicar algumas recompensas. Sim, toda pessoa que está deixando, né, se negando por causa do amor a Cristo, certamente terá muitas recompensas naquele grande dia. E recompensas essas que durarão a eternidade, não somente um momento de prazer, né? Um momento de alegria que é passageiro, não, vai ser eterno. A nossa jornada ao lado do Mestre. Por que era necessário segui-lo? Essa resposta pode ser respondida de modo muito objetivo, porque viver com Jesus é inefável, indescritível e inexprimível. É difícil, se você for parar para analisar, vai ser difícil você conseguir definir com palavras o que é seguir a Cristo.
Por quê? Porque o Senhor faz coisas para você que você não consegue compreender. O Senhor faz coisas por mim que eu não compreendo. Por que que o Senhor faz isso? Por que que o Senhor faz aquilo? Por que que quando eu vi que não tinha mais saída, o Senhor me deu uma resposta, me deu uma porta de saída? Então veja que há uma questão, né, de estar do lado do Mestre. Quando nós estamos seguindo o Senhor, reconhecendo Ele não só como Mestre, mas principalmente como Senhor de nossas vidas, buscando Ele, sendo sincero para com Ele, renunciando a nossa carne por amor a Cristo, nós vemos que realmente há uma necessidade de segui-lo. Nós somos atraídos por Ele. A Bíblia diz no livro de Jeremias: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Olha, o Senhor te atrai com coisas boas. O Senhor tem sempre coisas boas para te atrair. Então o Senhor te atrai com coisas boas. Tem renúncia? Tem. Você precisa resistir à tentação? Sim. Você precisa viver uma vida de jejum, oração e leitura da palavra? Sim. Você precisa, muitas das vezes, deixar de fazer o que todo mundo está fazendo para estar em comunhão com o Senhor? Sim. Mas existem também situações que você vai viver que seus amigos não viverão. Por quê? Porque você está fazendo o que eles não fazem, que é seguir a Cristo com sinceridade de coração. A dinamicidade da proclamação do reino. Em resumo, a alegria perene e verdadeira a todas as pessoas. Que fique bastante claro que a exaltação de aspecto supérfluo do contexto cristão, idolatria, a famosos e busca de fama e etc., não tem qualquer valor no reino. Todavia, as orações, intercessões e visitas que os anônimos realizam por amor a Jesus são importantíssimas aos olhos do Redentor. É muito interessante que, enquanto muitas pessoas estão procurando pessoas famosas, tanto no sentido, principalmente aqui no sentido cristão, grandes pregadores, grandes cantores, bandas, grupos, não que isso tenha errado em parte, né? Não que você não possa ter alguma admiração por algum cantor, alguma cantora evangélica, um pastor ou um líder religioso, um líder, né? Um líder. Não há nenhum problema nisso. A questão é você buscar ele por todo custo. É isso que está errado. É isso que é o ponto aqui. Então muitas pessoas estão fazendo exatamente isso. Estão buscando pessoas de fama para obter alguma coisa. Mas na verdade o que o Senhor está procurando é de fato pessoas que nos bastidores estão fazendo aquelas visitas importantíssimas aos olhos do Redentor. Estão visitando os enfermos. Estão indo atrás daqueles que estão cativos. Aqueles que estão nas prisões. Tanto prisão no sentido espiritual quanto físico, né? Pessoas que estão verdadeiramente proclamando o reino de Deus, aquelas pessoas que estão necessitadas. Então é isso que faz a diferença, porque muitas pessoas querem de fato estar perto de cantores. Eu já tive a oportunidade de estar numa igreja, algumas igrejas, e estar pessoas de renome nacional, e é algo às vezes estranho, porque as pessoas, por estar aquele cantor ali ou aquela cantora, as pessoas, todos querem procurar aquela pessoa ali, todos querem falar, todos querem tirar foto, aquela coisa toda. Não, mais uma vez, não que isso seja necessariamente errado, mas é que deixa a essência do culto de lado, deixa a essência do evangelho do lado, deixa Deus de lado. É isso que é o ponto. As pessoas não têm um pouco de coerência, um pouco de reverência na casa do Senhor, porque existe um cantor, uma cantora de grande nome na igreja. Nós não devemos ser assim. Somente o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, e nós devemos não buscar essas pessoas famosas. É claro que dentro do contexto que você pode, por alguma razão, estar com uma pessoa dessa, não há nenhum problema nisso. É um irmão nosso, uma irmã nossa, como uma outra pessoa. A diferença é que essa pessoa é reconhecida nacionalmente, em alguns casos até internacionalmente. Mas são nossos irmãos, nossas irmãs. Então sim, você pode sim tirar sua foto com ela, pode conversar com essa pessoa, não há nenhum problema. O ponto aqui é, você não deve procurar essa pessoa a todo custo. É isso que é o ponto. Aprendendo no caminho. O princípio judaico de Provérbios 22:6 também tem validade para a fé cristã. Dito de outra forma, a melhor maneira de ensinar algo a alguém é dedicando atenção, tempo e respeito a essa pessoa. Eu tenho falado muito para a minha classe de escola dominical que mais importante não é o que você tem, é quem você tem. Que o mais importante não é
carro, moto ou coisas do gênero. O mais importante que temos são pessoas. E uma vez que o mais importante que temos são pessoas, o ponto nosso é dedicar atenção, tempo e respeito a essas pessoas que nós amamos, que nós nos importamos, aprendendo dando exemplo, Então a pergunta que eu te faço: qual o tipo de atenção, respeito e dedicação que você está tendo a alguém? Será que você não está se dedicando a pessoas que não estão nem, na verdade, nem aí para você? Quando das vezes você está perdendo tempo, até em redes sociais, por exemplo, mandando mensagem para aquela pessoa que nunca te responde, ou quando te responde 2, 3 dias depois, não dá mínima para você. Então veja que nós devemos, tem uma música do Grupo Semeando, Fidelidade, me parece o nome da música, que diz que dedique seu tempo com quem se importa com a sua vida. E a ideia verdadeiramente é essa, porque você perderá tempo com pessoas que não se importam com você. É claro que você não é que você vai ignorar essa pessoa, né? Você deve orar por essa pessoa para que o Senhor venha salvá-la. Mas você acaba deixando de lado pessoas que realmente te importam, pessoas que realmente estão com você, para dar atenção justamente para uma pessoa que não dá a mínima para você. Então nós precisamos aprender no caminho, aprender no exemplo, né? Como diz lá Provérbios 22:6, e que é até interessante ressaltar que Provérbios 22:6 não é uma promessa. Isso aqui não é uma promessa. Eu vou ler aqui para você. Provérbios capítulo 22, versículo 6 nos diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Muitas pessoas usam isso aqui como se fosse: eu vou ensinar o meu filho a ser cristão e ele nunca vai se desviar. Não é esse o ponto. O ponto aqui é ensinar no caminho. Exemplo. Vou te dar um exemplo mais prático. Imagine, por exemplo, que você tem uma determinada profissão e você tem um filho. O que você deseja? Que esse teu filho siga a mesma profissão que a sua. O que você vai fazer? Você vai levar essa pessoa, esse seu filho, para a sua profissão, para aprender com você. Aí futuramente ele vai ser da mesma profissão que a sua. A ideia do versículo é essa, e não uma promessa que se você ensinar o menino na igreja, ele nunca vai se desviar. Quantas pessoas os pais ensinaram lá na igreja e se desviaram? Não é a Bíblia que não está se cumprindo, é porque aqui não é uma promessa. É só um ensinamento. É isso que nós temos que fazer, ensinar. Você ensina, a pessoa aprende aquele exemplo e no futuro talvez vai servir de exemplo para ele e ele não vai se desviar. Mas nós vemos que, de modo geral, muitas pessoas na igreja, até dá um exemplo, muitas pessoas que estão desviadas hoje, na verdade, foram instruídas dentro da igreja, e instruídas corretamente. Então por que desviou? Porque a Bíblia não se cumpriu? Não, porque o versículo ali não fala sobre isso. O versículo fala sobre a questão de ensinamento, de dar exemplo. Conclusão: todo discípulo tem algo a abandonar. Conscientize-se de que a caminhada com Jesus exige a renúncia de aspectos de sua vida que podem parecer importantes. Contudo, quando comparados à superioridade de um relacionamento com o Salvador, demonstram-se fúteis e frívolos. Não se esqueça de que a melhor maneira de ensinar algo a alguém é dedicando atenção, tempo e respeito a essa pessoa. E são 3 questões aqui bem difíceis de encontrar hoje, né? Uma pessoa que te dê atenção, a pessoa que te dê tempo e respeito. São 3 pilares aqui que realmente são bem difíceis de encontrar, mas que nós venhamos ser esta pessoa, né? Que dedica atenção, tempo e respeito para que essa pessoa seja alcançada pela ministração da palavra, pelo toque do Espírito Santo, para que seja alcançada pela graça e seja salva na pessoa de Cristo. Hora da revisão, número 1. Porque o pecado deformou a imagem de Deus em nós, por isso é necessário mudar para sermos quem realmente somos. Número 2. Os evangelhos apontam que a natureza do chamado divino sempre é convidativa, nunca uma imposição. Número 3. Não. Assim como não existe cristianismo egoísta, também não há cristão incapaz de falar das glórias do amor. Número 4. Não, o prêmio que o Evangelho traz implica necessariamente muitos abandonos e perdas. Número 5. O cerne da nossa fé, andar com Jesus e assim realizar obras para a glória dele. Então que nós devemos estar firmados neste negócio. E lembrando que independente da sua idade, você sim, como cristão, você está apto
a pregar o Evangelho, continuar falando do amor de Cristo, estar envolvido com missões, sabendo e reconhecendo como vocês que ser discípulo, uma jornada de aprendizagem, né? Nós precisamos continuar aprendendo mais e mais da parte do Senhor, para assim falarmos mais e mais do Senhor. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, então que nós venhamos encher o nosso coração da palavra, enchermos o nosso coração da parte do Senhor, para assim falar somente do Senhor e da sua palavra, e que nós venhamos melhorar a cada dia mais nesta jornada de aprendizagem com o Senhor, neste caminho que é Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula neste dia Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!